Tânia Durão, eu tô com o Felipe Brasil. Felipe Brasil, ele é psicólogo, coach, terapeuta holístico, sacerdote de Umbanda, dirigente do Templo Espiritualista de Aruanda, lá em Itaipuaçu. E hoje, continuando, que semana passada a gente falou sobre a mediunidade, a gente vai falar hoje sobre os tipos da mediunidade. Tudo bom, Felipe? Obrigada aqui por estar aqui no nosso canal. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Tudo bom? Na semana passada a gente falou um pouco sobre mediunidade. E aí nós falamos um pouquinho que mediunidade é inerente a qualquer pessoa. Todos somos médiuns em diferentes graus. Na semana passada nós focamos muito na mediunidade de incorporação, que é a mais conhecida. E hoje a gente vai abordar um pouquinho de outros tipos de mediunidade. Por exemplo, tem a mediunidade intuitiva. Sabe aquele sexto sentido que aflora em algum momento, que surge? Poxa, estou com uma impressão, estou sentindo algo, estou percebendo. Ela é muito comum, como a voz interior, como o nosso anjo da guarda, que algumas pessoas falam. Tem pessoas que têm uma maior sensibilidade em ter essa percepção e quando às vezes não seguem a sua intuição acabam se arrependendo, né? Se dando mal. Né? Deixam de escutar aquela voz interior. E assim, isso é muito do nosso autoconhecimento. Por isso que é importante a gente se autoconhecer, se perceber, notar. Isso é uma intuição, uma impressão, é um medo. E à medida que eu consigo peneirar isso, eu posso utilizar muito essa mediunidade, não só a favor do outro, né? Que a mediunidade ela é uma ferramenta para uso caritativo, mas também para o meu auxílio, né? Que a espiritualidade a todo instante está próxima, nos inspirando diante do nosso merecimento. Não adianta eu querer ter boas intuições se eu não sou uma pessoa de bons pensamentos, né? Porque aí, quais são as companhias espirituais? Por vibração, né, gente? Eu posso até abordar, já pegando um link até com a questão de saúde, quando a gente pensa em mediunidade, são aquelas pessoas que às vezes são muito para baixo, aquela nuvenzinha negra, né? Que você encontra, a pessoa só fala de doenças, de coisas negativas, ou só reclama. Isso aí, só foca no que é ruim. Isso aqui que acaba acontecendo. Quem vão ser as companhias espirituais? Se você não curte muito esse tipo de assunto, há quem curta. E isso também é no lado espiritual. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de sintonia que nós acabamos abrindo, estabelecendo, que aí a gente reclama. Ah, não, sou um coitado, estava com obsessor, com isso. Gente, nós somos responsáveis pelas nossas companhias espirituais. Tá ok? E aí uma outra mediunidade muito popular. Então aqui é mediunidade clara, mediunidade tranquila. Tá, desculpa, vá. Vamos lá. Uma outra mediunidade muito comum dentre as outras mediunidades é a mediunidade de efeitos físicos. Dentre efeitos físicos, nós podemos ressaltar duas mediunidades específicas, né, como se fossem submediunidades. Uma que é a mediunidade de cura, dentro de efeitos físicos. A gente teve aí grandes médiuns, né, que promoveram curas através de guias espirituais, como o Dr. Fritz, que ficou muito conhecido, no qual, através dessa mediunidade de efeito físico, ele conseguia curar através de cirurgias espirituais. Hoje em dia a gente ainda tem no Brasil um grande médium, que é João de Deus, em Abadiana. Né? E João de Deus ele promove várias curas através de cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual, né, lá atrás, quando surgiu o Fritz, eram cirurgias invasivas, onde havia o corte. Sendo que se já é espiritual, uma doença ela acontece nos nossos corpos energéticos. E com isso, com o estudo e com a compreensão que nós fomos angariando, percebeu-se que não era necessário cortar com faca, nada disso. Mas, Tânia, tem gente que é meio que São Tomé, né? Precisa do teatro, vamos dizer assim, né? Veio para crer, né? Então, o que acontece? Já nessa situação, um guia espiritual, independente de ser o Fritz ou a falange dos médicos astrais, comandada por José de Arimateia, mas ela é popularmente conhecida pela falange do Dr. Bezerra de Menezes, promove curas apenas impondo a mão. E a gente encontra grandes casas, como aqui no Rio de Janeiro tem o Frei Luiz, o Lar de Frei Luiz, que é uma casa que tem esse enfoque de cura e também tem um enfoque da mediunidade de efeitos físicos. Um outro médium muito conhecido de efeitos físicos no Brasil foi Peixotinho. Peixotinho ele doava ectoplasma e os espíritos acabavam manipulando esse ectoplasma para promover não só cura, mas também como materializações. E na obra de Peixotinho, através da doação da energia dele, vários espíritos apareciam. Sheila, Meimei, José Grosso, dentre outros. A obra dele é muito rica, é uma mediunidade super peculiar. No Brasil, pouquíssimos são os médios que têm esse tipo de mediunidade. E ela foi se extinguindo. Hoje a gente quase não vê mais.
tem-se notícias que no Lar de Frei Luiz ainda são realizados trabalhos com a mediunidade de efeito físico. Dentre outra mediunidade que é importante a gente ressaltar... Então, deixa eu só aqui, gente, para mim, ó, cura, que é o jardim, a cobra também fala de cura, aqui fala de corte físico, então cirurgia espiritual, tá? Vamos passar para outra, então. Uma outra mediunidade que é importante a gente falar é a clarividência. E aí logo a gente pensa logo naquela madame com uma bola de cristal, alguma coisa assim, né? Cartomante que vê tudo. Bem clichê, né? Isso é um pouco hollywoodiano. Porque muitas vezes, quando a gente fala da clarividência, é a faculdade em ver de forma clara, né? Então, com isso, o médium ele não vê em 3D, né, gente, como a gente pensa, ou como os filmes retratam. Na verdade, ele vê através do terceiro olho, do chakra frontal, da tela mental. E com isso, ele vê uma situação desenrolar. Alguns médiums videntes, eles conseguem dialogar com os espíritos. Tem gente que fala assim, eu sou doido para ser vidente. Mas assim, a anteninha está aberta para ver o que a gente quer e o que a gente não quer. Né? E não é todo mundo que tem essa mediunidade. Como eu até expliquei já anteriormente, todos nós temos diferentes tipos de mediunidade. Muitas vezes, uma delas vai ter um maior destaque. No meu caso, eu tenho 2 mediunidades, que é a mediunidade de incorporação, a intuitiva e a psicografia, como 3 mediunidades que me acompanham. No entanto, eu nunca, muito pouco, nesse processo de desenvolvimento mediúnico, que ele é diário, eu me desenvolvo diariamente, sou um eterno aprendiz. E não só dentro do templo, né? Deixar isso claro. Não, né? o templo, gente, nos dá as gotas, os ensinamentos para que nós possamos desenvolver do lado de fora. Porque não adianta, é o que a gente brinca, você ser meu irmão, minha irmã, e do lado de fora você chuta o cachorro, você gente. Né? Então, isso não rola. E dentro dessa mediunidade de clarividência, né, as pessoas têm algumas percepções do futuro, do passado, ver espíritos. Isso aí é conforme o merecimento, conforme a permissão da espiritualidade. Muitos desses médiuns, um grande médium que tinha a clarividência e muitas outras mediunidades foi Chico Xavier. Tem um relato interessante do Chico, Tânia, que é o seguinte: uma vez ele entra no ônibus e aí ele fica em pé. E as pessoas perguntam: Chico, mas por que você está em pé? Ele já não sabia mais quem estava vivo e quem estava morto. Coitado. Ele tinha a impressão que o ônibus estava cheio. E com isso, gerava assim, algumas situações dessa para ele. Né? Uma outra mediunidade que é... Mediunidade, clarividência, tá, gente? Ouvidência. Né? Uma outra mediunidade que é interessante a gente falar, que ela é pouco conhecida, é a mediunidade clareolfativa, que é a capacidade de sentir cheiros, odores. É muito comum, às vezes, na igreja católica, as pessoas lá diante da missa, principalmente na igreja carismática, eu estou tentando até dar enfoque em outras religiões para ver que a mediunidade tem outros settings. É o seguinte: as pessoas sentem o cheiro das flores de Maria. É uma manifestação mediúnica, onde a espiritualidade proporciona a algumas pessoas perceberem algum odor. Sendo que existe também uma situação das pessoas perceberem cheiros desagradáveis. Né? Eu tive uma experiência numa ocasião com uma médium, que a gente estava numa sessão de mesa e foi trazido para próximo dela para ser auxiliado um espírito sofredor. E o corpo dele já estava em decomposição. E segundo a história que esse irmão relatava, ele estava perdido, o corpo não havia sido encontrado. E aquilo, ele trazia aquele cheiro ainda impregnado nele. E mais de um membro que estava num trabalho espiritual começou a ter essa percepção. Então a mediunidade clareolfativa é tanto para coisas agradáveis como não tão agradáveis assim, mas serve como uma ferramenta para auxiliar. Na minha experiência como cartomante, eu já senti cheiro de cachimbo e de uísque. É mesmo? Mas não é uma coisa que eu dou, hoje eu vou sentir cheiro de rosas também, muito interessante, mas não é uma coisa que foram pouquíssimas vezes nesses anos todos. Outra. Vamos lá, a gente falou da mediunidade clareolfativa, do clarividente, do médium intuitivo, da mediunidade de cura. Bem, uma outra que é muito conhecida, muito popular no Brasil é a psicografia, que é a capacidade da pessoa escrever através dos espíritos. Existem 3 tipos de psicografia. A mais comum, que é a intuitiva. A pessoa é inspirada e ela começa a escrever. E aí, para quem hoje a maioria dos médiuns tem mais essa capacidade de inspiração no que tange a psicografia, eles acabam, quando escrevem alguma coisa que não está de acordo, começa a vir na cabeça que aquilo tem que ser apagado, alterado, porque a história não é nossa. Então a gente só vai emprestando a mão para dar corpo. Hoje tem até um termo popular que é psicodigitar, que hoje poucos médios vão lá e ficam psicografando no papel.
só quando uma mensagem espiritual é num trabalho de mesa, mas muitas vezes na composição de um artigo ou de um livro é através da psicodigitação. E tem a intuitiva, tem a semimecânica, no qual dentro da psicografia semimecânica o espírito gera um isolamento parcial do córtex cerebral do médium e ele toma a mão desse médium e começa a fazer a escrita. Com isso ele pode modificar um pouco a letra. E imagina o seguinte, ele escreveu tudo com a letra do médium e no final a rúbrica, o espírito foi lá e rubricou. Isso acontece. E também a mediunidade de psicografia mecânica, no qual há um isolamento total do córtex cerebral. Com isso, o espírito praticamente assume a mão do médium e começa a escrever. Que era o que o Chico fazia, né? Sim, tem até uma situação bem interessante, relatada por Geraldinho, que é uma pessoa que acompanhou a obra de Chico, no qual é relatado que teve uma ocasião, Tânia, que o Chico ele começou a escrever de forma automática, o espírito dele foi desdobrado e Emmanuel falou o seguinte: Chico, estão te aguardando na espiritualidade. E ele seguiu para uma colônia. Lá chegando, ele no corpo espiritual dele, ele recebeu a orientação que ele teria que dar uma psicografia lá, para um espírito que estava numa outra dimensão, numa outra esfera, para um parente que estava numa dimensão também desencarnado. E assim ele fez, né, de forma automática. Então, a própria espiritualidade também às vezes necessita do médium como uma ferramenta. Todas essas mediunidades, o médium traz um quantum, né, de energia animal, do ectoplasma, que vai doar para a espiritualidade manipular. Todo médium vem com uma carga como se fosse diferenciada dessa energia. Isso não faz melhor ou pior. Tem pessoas que acham, não, sou médium, e com isso, né, é status, né? É a última Coca-Cola do deserto. E não é, gente. A mediunidade ela deve ser trabalhada a serviço do bem. Como dizia o Caboclo Mirim, mediunidade é coisa séria pra gente séria. Já na Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas diz, né, que Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, se a mediunidade ela não é usada de forma caritativa, não só dentro do terreiro como fora do terreiro, não tem razão de ser. E aí, com isso, a gente fala um pouquinho das mediunidades para vocês. Qualquer dúvida podem postar, podem perguntar que a gente esclarece. Tá. Ok? Deixa eu só fazer uma pergunta. Dúvida, eu acordo com o texto pronto. Né? Será que isso também que eu trago, né? Minha alma sai na hora que eu durmo e eu acordo com o texto. Isso também é um tipo de é uma psicografia de intuição, né? Porque não é mecânica, né? Sim, sim. A gente pode perceber, né, que tem até músicos que falam, né, que eles têm inspirações do nada e escrevem a mesma coisa para textos. Existe uma colônia espiritual, e eu posso recomendar um livro chamado A Casa do Escritor, no qual é uma colônia móvel, onde alguns espíritos se preparam para psicografar. Não é assim, vou escrever um livro. Isso tudo tem um preparo espiritual. É como gestar um filho. Né? Nós, quem escreve, quem é um médium, um psicógrafo, ou até mesmo uma pessoa que é um escritor encarnado, o que nós escrevemos gera frutos para o futuro, e tanto positivos como negativos. Então nós temos responsabilidade acerca do que escrevemos. E isso também nós podemos angariar karma. Tem um livro bem interessante da Vera Lúcia Marinzec que fala sobre o último jantar, no qual na obra um espírito já está desencarnado, ela era uma autora no plano físico, estilo Agatha Christie. E uma pessoa, Tânia, utilizou da obra dela para se inspirar para fazer um assassinato. E aí ela estava na espiritualidade, já há anos desencarnada, começou a sentir uma angústia, um incômodo. E aí ela foi consultar a espiritualidade maior. E os mentores da colônia falaram, olha, isso aqui aconteceu. E ela teve a permissão de vir ajudar no plano físico a essa situação desenrolar, como se fosse para ela ter paz, sossego, para que ela pudesse prosseguir. Então isso reforça que nós temos responsabilidade acerca da nossa obra. Então, gente, fica a dica em tempos de rede social. Olha fake news, olha lá o que a gente acaba postando, né? Porque a palavra falada é igual a flecha lançada, não volta atrás. E quando a gente registra isso, fica lá, para a posteridade. Uma outra mediunidade que a gente não fala, não pode falar. Aguarde o nosso livro, tá, gente? Ano que vem tem um livro, né? Felipe Brasil e Tânia Durão. Tá, outra mediunidade. Que a gente acabou não falando, que é super bonito de se assistir, é a pictografia, que é a capacidade que o médium tem de fazer pintura mediúnica. Por que se dá esse processo da pintura mediúnica? Muitas são as falanges de pintores, muitos são pintores conhecidos que se manifestam,
né, para provarem que existe vida além da morte do corpo físico. Tem José Medrado, que é um excelente médium. Lívio Barbosa, que está sempre pela Mística Fé, é um dirigente de Umbanda também. Gasparetto, que fazia... Gasparetto, né, com a obra dele. Né? E assim, tem médiums, muitas vezes alguns não têm noção sobre pintura, nada conhecem. E assim, tem situações que às vezes o médium tem a condição de pintar com as duas mãos telas diferentes simultaneamente, ou pintar com os pés. Né? Dessa maneira ele começa a desenvolver um trabalho. São obras lindíssimas. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de assistir o José Medrado fazendo uma pictografia, algumas, e assim, estilos de pintura completamente diferentes, desde impressionismo até pintores já mais clássicos, Van Gogh, Tarsila do Amaral, né, Rodin, Renoir. É muito bonito de se ver, gente. E aí ele pinta, é cronometrado o tempo. E aí ele levanta a tela, ó, 2 minutos, Picasso, 5 minutos, Tarsila do Amaral. É uma coisa muito linda de se ver. Quem tiver oportunidade, dá uma googada ou vá assistir uma obra dessa sendo feita diretamente. Muitas vezes o valor angariado das obras vendidas são revertidos para projetos sociais, para manter alguma obra social, e vale super a pena. Pictografia, né? E qual que a gente não falou? Assim, a gente falou um pouco da intuição, né? E da audiência. Da audiência, da clara e audiência. A clara e a audiência são pessoas que escutam claramente os espíritos, né? Isso, antigamente, no início do kardecismo, historicamente é falado que as mesas nos centros kardecistas eram compostas por médiuns com diferentes tipos de mediunidade. E eles se agregavam no trabalho em equipe, e isso facilitava muito. E assim, o médium ele escuta na cabeça dele, ou ele escuta nitidamente como se alguém estivesse chamando. E essas vozes nem sempre são tão agradáveis, que às vezes são espíritos sofredores pedindo ajuda, socorro espiritual. Muitas vezes a mediunidade ela deflagra de uma forma como se fosse uma desordem, para que nós possamos buscar alguma solução, estudo e entendimento, e colocarmos aquela ferramenta em prática para o bem. No nosso roteiro reencarnatório, está lá, olha, o Felipe, a Tânia, o João, a Maria tem essa tal de mediunidade. Em algum momento da nossa vida vai ter um gatilho que isso vai deflagrar. Quando isso não é desenvolvido, muitas vezes, há uma sensação de vazio, às vezes se instala uma depressão, uma doença psicoemocional, que gera uma desordem para que a pessoa possa buscar, né, o seu ponto de equilíbrio. Não é porque você é médium que você é obrigado a se desenvolver. Você deve buscar o seu centramento. Esse centramento, gente, é através da caridade. O que é a caridade? A gente fala disso. É aquele tempo, quando eu vou no terreiro, que eu me falo assim, eu vou aprender a fazer a caridade com os guias. O que é isso? Caridade. Né? Eu esqueço um pouquinho da minha vida e dos meus problemas e priorizo o outro. Eu deixo de olhar só o meu ego, de viver o meu ego, para durante aquelas horas tentar exercitar o bem ao próximo, aos valores do Cristo. E as pessoas hoje em dia só querem saber da rede social, só querem postar a melhor foto no Instagram, no Facebook. E assim, o que elas estão fazendo em detrimento do outro? Eu não faço mal. Mas qual bem você faz? Qual legado você deixa? Qual a sua missão? E às vezes as pessoas ficam reclamando e não geram movimento nenhum, certo? Esses são alguns tipos de mediunidade que eu posso estar agregando, falando um pouquinho para vocês. E a psicofonia a gente falou semana passada, Falamos. A psicofonia, né, apesar de ter esse nome técnico, dentro do kardecismo, a psicofonia é o espírito que se manifesta dentro daquele contexto da mesa e ele se aposta do aparelho vocal do médium para estabelecer uma comunicação. No entanto, dentro da Umbanda e algumas outras religiões, há um processo também, não só da comunicação verbal, mas da incorporação, de um processo arquetípico. A incorporação, tecnicamente falando, estaria incorreto, porque o guia não adentra o nosso corpo. Ele se aproxima e gera um acoplamento áurico, energético. Ele só fica assim do lado, do né? Do lado. Não tem... Não vou tomar o corpo, vou possuir o corpo. Não, só fica a física já diz, né? Não tem como. Dois corpos ocuparem a mesma massa, duas massas ocuparem... Eu faltei essa aula de física também.
Né? Mas aí, não dá para dois corpos ocuparem o mesmo lugar ali. Né? Então é um trabalho em parceria que vai acontecer, né? Esse acoplamento energético. E na Umbanda, quando você vê lá o caboclo, o preto velho, o Exu, a pombagira, não importa quem falando, é um processo de psicofonia. Sendo que a Umbanda, ela traz todo uma leitura corpórea, um arquétipo. O preto velho, o ancião, sempre vai se apresentar um pouco mais arqueado, ou mais ou menos. O caboclo de forma altiva, disciplinador, doutrinador. O Exu de uma forma às vezes mais brincalhona, outros mais sérios. Cada um vai trazer uma forma, porque a Umbanda há essa vestimenta energética, espiritual, para que os guias possam se manifestar e de forma simples falar assim: olha, Tânia, eu estou aqui do seu lado, eu sou gente como você, eu só não tenho mais essa roupa física, mas eu tenho uma roupa espiritual, porque o espírito é imortal. Que lindo, gente, fabuloso, né? Então, gente, olha, a gente tentou aqui esclarecer os tipos de mediunidade, como a gente vai identificar isso nas cartas, tá bom? Então, Felipe, fala pra gente do 5º encontro holístico que vai ter lá na tenda espiritualista de Aruanda. Vamos lá, pessoal. Dia 5 de janeiro, às 10 da manhã, nós vamos ter o 5º encontro holístico lá no Templo Espiritualista Aruanda. Esse encontro é um encontro de saberes, no qual, a partir de 10 da manhã, até às 20 horas, de hora em hora, nós vamos ter uma palestra acontecendo. Já temos confirmado Fernando Fratani, Pedro de Airá, Márcia Barreto, né, Monique Santos, Elis Peralta, Diego Castilho, e dentre outros profissionais, Lígia Farias, eu não posso esquecer de ninguém para não ter problema, Tânia. E aí com temas dos mais distintos. Também vamos ter vários oraculistas, vamos ter baralho cigano, tarô, baralho das guardiãs, Maria Padilha? Sim, Dona Maria Padilha também. Cura arcturiana acontecendo. Vamos ter baralho de Seu Zé. Vamos ter conseguir uma pessoa para ir fazer quiromancia, a leitura da palma da mão. E a gente está fechando já cafeomancia também para o evento. Bastante coisa diferente, além de inúmeros expositores. É um evento o dia todo que vai estar acontecendo. Então, a hora que vocês puderem, cheguem por lá. A gente pede 1 quilo de alimento não perecível pelo evento. Ele tem um viés social. Então, esses alimentos vão ajudar não só as famílias do projeto social que nós amparamos, mas algumas casas que nós auxiliamos também. Fala, Felipe, fala quem que o TEA ajuda. Vamos lá. Assim, sempre que a gente recebe o excedente, a gente tem que seguir com a corrente do bem. O Cristo tem em tudo quanto é lugar. Não importa se é na Umbanda, no Candomblé, onde quer que esteja. Né? Então, algum excedente a gente manda para um centro espírita, a CEF, uma casa amiga, e também mandamos para uma igreja evangélica. Olha que lindo, né? adoro. Assim, o negócio é fazer a caridade, gente. Não importa aonde, em que lugar, não importa a filosofia que você siga, religião é só um caminho filosófico. É a escola que eu estudo para me tornar uma pessoa melhor. Não existe religião melhor ou pior. E o encontro holístico, dentro desse encontro de saberes, traz muita coisa bacana, assuntos dos mais diversos possíveis. Além dos atendimentos lá terapêuticos que vão acontecer. Vai ter reiki? Vai. Tem reiki, vai ter... esqueci o nome Barra agora. de Axis? Não, iridologia, barra de Axis, Magnify Healing, radiestesia, vamos ter Theta Healing também. Muita coisa interessante. Quer conhecer um pouquinho? Os atendimentos vão ser no preço social, valor social, R$40. Cabe no bolso de todo mundo. Tá? Então, seja bem-vindo. Eu espero por vocês lá. Tá. Então, fala só 2 coisas. O contato do TEA. Ok. Bem, nós temos uma página no Facebook que é Templo Espiritualista Aruanda. TEA. Né? É TEA, né? Como a gente fala. E também temos uma homepage chamada TEA Aruanda. E nosso Instagram também, TEA Aruanda. Vocês podem me seguir, acompanhar. Né? Sempre tem uma programação, cursos todos os domingos, nossas sessões são aos sábados, as sessões são caritativas, nada é cobrado, o que a gente pede é aqueles que puderem que levem 1 quilo de alimento não perecível. Todas as quartas nós temos sessão de cura às 19 horas, com atendimento com várias terapias energéticas, reiki, cristais, apometria, barra de axis, radiestesia, dentre outras. Né? Vocês podem ir lá, por ordem de chegada, todos são atendidos e é com prazer que nós recebemos vocês. Fabuloso. Gente, eu fiquei absolutamente encantada. Posso contar a história da fogueira? Né? Foi uma festa cigana que o Felipe me convidou, eu fui e tal. Foi muito... Gente, que coisa espetacular. E aí, antes de começar, rolou uma fogueira.
E no meio da sessão, gente, foi um dilúvio. A fogueira não apagou, tá? Ela ficou acesa até o dia seguinte. Como que a fogueira não apaga diante de tanta chuva? Me conta. Tinha labareda depois daquela chuva. Felipe, conta pra gente então o endereço do TEA. O TEA, ele fica em Itaipuaçu. Itaipuaçu é pertinho, gente, do Rio, né? Tem ônibus aqui saindo direto do Terminal Menezes Esporte. O TEA fica na rua 37A, quadra 389, lote 19, no bairro Jardim Atlântico, em Itaipuaçu. Querendo saber como chegar, nos manda lá pelo Facebook um Messenger que nós damos a informação para vocês, as coordenadas de como chegar até o TEA. Tá, okay? Então, gente, dia 5 de janeiro, de 10 às 8, leve 1 quilinho de alimento não perecível para vocês poderem participar das palestras, da cura, dos expositores, dos oráculos e fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa, entre em contato com o Felipe, que é meu professor. E ano que vem tem livro nosso, tá? Beijo, gente. Tchau, obrigada. pessoal. Até o Obrigado. próximo vídeo. Oriente-se.